Vamos falar da palavra de Deus novamente. Isaías 40. Eu fiz até o 10º versículo, ia fazer 7 versículos e acabei fazendo 10. Então vou fazer mais 10 versículos para honra e glória de Deus, para edificação nossa, né? E quando a gente lê, a gente é o primeiro a receber a bênção, né? A edificação espiritual, ok? Por mais que haja levantes contra, né? De todo tipo, de toda forma, o diabo ele usa pessoas malignas que estão matando, roubando e destruindo para te atingir. E até quem não está fazendo isso. Às vezes, sem ele perceber, ele está atrapalhando. Entendeu? Então, há todo tipo de ataque levante. Então, vamos fazer aqui. Não podemos nos abater por isso. Temos que levar a verdade. Ok? E a verdade que Jesus falou saiam do sistema religioso. Na época ele já falava isso. E hoje está pior. Acreditem. Quem conhece sabe do que eu estou falando. O sistema religioso ele está capengo. E por conta de templo. Se você ler Atos 17, 24, você vai ver que o templo, Jesus já aboliu. Ele veio para acabar com o templo. Nós somos o templo. Não para acabar com Deus, acabar com Ele mesmo. Não, acabar com uma heresia. Com uma coisa que não funciona. E o templo, na época, eu vou explicar rapidamente aqui, existia o altar. Por que existia o altar? Para sacrifícios. Só que Jesus já fez o sacrifício. Então, não há necessidade mais de templo e nem de altar. Pastor, Jesus é o único pastor. Não há outro pastor. Ok? Bote isso na sua mente, leia leia Atos 17, versículo 24, você vai ver que Jesus falou que não Deus não está em templos feitos por mãos humanas. Ele não falou que talvez não, ele falou que não há. Deus não está lá. Ele está dentro de nós. Nós somos a igreja. Cada um de nós somos templos do Espírito Santo. Falou, isso está na Bíblia, A gente não pode falar nada do que é baseado em coisas que não estão na Bíblia, Tem que se basear na Bíblia. E mesmo assim, faltam livros na Bíblia. Falta, por exemplo, o livro de Enoque, que Judas fala e Pedro fala. E não está. Eles falam e não foi incluído no livro. Por que não foi incluído se falam tanto dele, de Enoque? Então tem coisas que a gente ficou em segredo, E ficou escondido de nós. Por muitos e muitos anos, centenas de anos, Então vamos lá, vamos ler o 11º versículo de Isaías 40. Vamos lá. Como pastor apacentará o seu rebanho entre os braços, recolherá os cordeirinhos, e o levará no seu regaço, as que amamentaram. Ele se guiará mansamente. O 12º. Quem media com o seu punho as águas e tomou a medida dos céus aos palmos e colheu em uma medida o pó da terra e pescou os montes, ou melhor, pesou, E pesou os montes e os outeiros em balanças, sem óculos, É complicado. Meu óculos de leitura foi extraviado, daí eu não tenho óculos. Vamos lá. Há uns trancos e barrancos, o Espírito Santo vai... Eu acabei de chegar da rua, daí é bem complicado, não embaça bem a vista. Vamos lá, o Espírito Santo vai guiar aqui, vamos lá.
O 13º versículo fala assim: quem guiou o Espírito do Senhor e que conselheiro o ensinou? O 14º versículo fala assim: com quem tomou conselho para que lhe desse entendimento e lhe mostrasse as veredas do juízo e lhe ensinasse sabedoria e lhe fizesse notório o caminho da ciência. Tem gente que fala, né? Eu acredito na ciência e não acredito em Deus. Mas quem que deu o entendimento da ciência ao homem? Está aqui, ó, na palavra de Deus, né? Então é preciso ler a palavra de Deus. A pessoa que não acredita em Deus, então é uma coisa, né? Ela não acredita em Deus, ela está viva, ela se olha no espelho, ela vê tudo, ela vê o corpo dela, o organismo, vê tudo funcionando direitinho, o sol no lugar certo, a natureza, tudo funcionando direitinho, e ela não acredita em Deus. Ela acredita que foi um acaso. E se o sol tivesse centímetros de distância além, a mais ou mais perto da Terra, não existiria vida. Então, são coisas assim que não dá para deixar de crer, né? São detalhes que falam sobre Deus, um Criador, né? Vamos lá. O 15º versículo fala assim: eis que as nações são consideradas por ele como a gota de um balde e como o pó moído das balanças. Eis que lança por aí as ilhas como a uma coisa pequeníssima. O 16º versículo: nem todo o Líbano basta para o fogo, nem os seus animais bastam para holocaustos. 17º: todas as nações são como nada perante ele. Ele considera-as menos do que nada, e como uma coisa vã, sem sentido, sem proveito, né? A quem, pois, fazeis semelhante a Deus? Ou com que o comparareis? O 17º, né? Não, 19º já. O 19º versículo fala assim: o artífice grava a imagem e o ourives acolhe, ou melhor, a cobre de ouro. Vamos ler de novo aqui, o 19º, né? O artífice grava a imagem e o ourives cobre de ouro e o que? E cobre, né? E cobre de prata. Funde para ela. O 20º fala assim: o empobrecido que não pode oferecer tanto, colhe madeira que não se corrompe. Artífice sábio busca para gravar uma imagem que se não pode mover. Está falando sobre imagens, né? Religiões que usam imagens de madeira, de gesso, de pedra, de ouro, de prata, de bronze. Então é isso.
aqui, esse foi o segundo vídeo que eu faço de Isaías 40. Estou fazendo Isaías, depois eu vou fazer Jeremias e assim por diante, mas sempre falando de Jesus, porque Isaías fala de Jesus, né? Isaías fala exatamente de Jesus, o profeta Isaías. E como eu falei no começo do vídeo, né? Cuidem com quem guia vocês. Quem guia vocês, quem nos guia tem que ser o Espírito Santo, que está dentro de nós. Nós somos a igreja, nós somos o templo do Espírito Santo. Pelo menos devemos ser, né? Há muitos que são templo de Satanás, como Jesus mesmo falou, né? Jesus, ao mesmo tempo que falou para Pedro, elogiando, né? E chamando de amigo, pouco tempo depois, poucos minutos depois, já o chamou de Satanás. Então, tem que ver quem você está acolhendo dentro de você. Há pessoas que tentam de tudo para tirar a tua paz e tirar o Espírito Santo, afugentar, mas não consegue. Quando você é escolhido de Deus, você não consegue ficar sem a presença. Ele está dentro de nós, né? Mas quem é escolhido de Deus, ele não consegue ficar sem falar com Deus. E por mais que o inferno venha com tudo, usando pessoas malignas que vieram para matar, roubar e destruir, né? E outras até nem tanto, mas atrapalham e nem sabe como, nem sabe por quê, mas acabam atrapalhando porque o diabo usa, né? Porque não está na presença de Deus. E Deus, ele é onipresente, onisciente, né? E onipotente também. Então ele sabe de tudo, ele vê tudo, e ele tem poder para tudo. Então basta se voltar para Deus. Se você de repente foi atingido por seta maligna, né, de pessoas tentando te afastar de Deus, tentando te derrubar, passar a perna, volte-se para Deus, né? Peça ao Espírito Santo que te blinde, né? Que ele fará. Não cedam ao inferno. A manipulação começa no sistema político, religioso e a indústria da música. A indústria da música usa de que maneira? Você fica ouvindo ali e aquela frequência baixa vai te deixando para baixo e vai te arrastando, né? Te deixando, como é que se diz? Com depressão, deixando depressivo, né? A indústria da música é usada, né? Aquelas pessoas, os cantores são usados, são marionetes, né? Usadas para levar simbologias satânicas e muitas coisas que quem não está com o Espírito Santo não percebe. Eu não percebia. Muitas coisas que eu estou aprendendo hoje sobre isso, que é de deixar de cabelo em pé. Então tem que cuidar muito a música que você ouve, né? Tudo que você ouve é música, canções, né? E eu estou falando não só da música mundana, estou falando da música gospel também. Tá bem complicado o que estão fazendo, né? E isso é a indústria da música que faz. Te leva a erro. Ouvir canções que te levam à depressão. É bem complicado. E então é isso, né? Mais um vídeo. Depois eu volto a fazer o restante de Isaías 40. Mas preste bem atenção, leia a Bíblia. Tenha como guia o Espírito Santo, ninguém mais. O único pastor que você tem é Jesus. E ele enviou o Espírito Santo. Ele foi bem claro, está na Bíblia isso. Enviarei o Espírito Santo para guiar vocês. E ele falou, não chame ninguém de pai na terra. O único pai é Deus que está no céu. Então, é bem clara a palavra de Deus. Quem lê a Bíblia não se engana, ok? Fiquem com essa palavra e fiquem com Deus.